Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o título desse vídeo é bem peculiar, né? Como falar de quadrinhos com quem não lê quadrinhos, assim, parece vídeo de coach, né? Mas, bom, posso garantir que não é. Ninguém tem um perfil, assim, mais, bom, anti-coaching do que eu. Não que eu seja anti as pessoas que fazem coaching, mas eu não tenho, assim, não tenho perfil para fazer isso. Na verdade, esse vídeo, ele surge de uma pergunta que foi feita aqui no canal há muito tempo, e que eu nem consigo identificar quem fez, não consegui achar, né, no meio desse montão de comentários que tem depois, né. Uma pessoa pedindo que eu falasse exatamente sobre isso. E eu fiquei pensando nesse momento, falei, cara, será que tem que falar sobre isso? Como é que fala de quadrinho com quem não lê quadrinho, não sei o quê? Eu me peguei pensando que isso tem tudo a ver com a proposta do Ministério, né? Bom, quando o Ministério dos Quadrinhos surgiu, era realmente para, tá lá, ajudar um pouco meus amigos, né? Era também por isso, não só por isso, né? O Ministério dos Quadrinhos, primeiro, esse nome foi de um grupo de WhatsApp, no qual eu tinha alguns amigos que queriam ler quadrinho e não liam. Então eu tava falando de quadrinhos com quem não lia quadrinho e tava querendo descobrir um pouco, tava começando a ler. O canal também tem essa proposta, né? Muito legal, que sabe que algumas pessoas começaram a ler quadrinhos por causa do Ministério dos Quadrinhos. E me peguei pensando também que eu faço isso com frequência, né? Falo de quadrinhos com pessoas que não leem quadrinhos, com amigos, né? E fiquei pensando que é normal a gente fazer isso, né? É normal a gente querer falar daquilo que a gente gosta. E é normal a gente querer falar daquilo que a gente gosta com quem a gente gosta, né? Sei lá, pra gente querer falar com a esposa, querer falar com os amigos, querer falar com a namorada, querer falar, sei lá, bater um papo com o pai, assim. Mas assim, uma primeira coisa assim, que eu acho que é importante pensar, né, é que nem sempre as pessoas com quem nós convivemos têm os mesmos gostos que a gente. Durante muito tempo eu fui a maior parte da minha vida, né, a única pessoa do meio que lia quadrinhos. Eu até tinha alguns amigos que liam quadrinhos, já falei deles aqui, do Igor, do William, que a gente se via, mas a gente não pertencia aos mesmos círculos sociais, entende? Os quadrinhos que nos reuniam. Então assim, boa parte da minha vida eu não falei de quadrinhos com quem não lê quadrinho, assim, né? É importante ter isso, né? Às vezes nosso círculo de amizade são pessoas que comungam de alguns interesses, mas não de todos os interesses que a gente tem. E tá tudo bem com isso é normal, isso é até saudável. Ou então as pessoas até comungam dos nossos interesses, mas não comungam dos nossos interesses na mesma intensidade, né? E amadurecer amadurecer o processo de amadurecimento, na verdade, envolve essa palavra que eu queria achar. Reconhecer isso, que as pessoas são diferentes, as pessoas têm gostos diferentes. Quando a gente é adolescente, que é aquela coisa, né? Como é que fulano pode não gostar dessa música, né? A gente parece que descobriu a coisa mais valiosa do mundo e que é impossível alguém não gostar daquilo. A pessoa tem que ser muito burra para não gostar daquilo. A gente acaba tendo um pouco essa postura, às vezes, na adolescência, né? Bom, isso mostra um pouco o quanto que aquilo vale pra gente, mas isso é imaturo demais, né, minha gente? Pô, um monte de gente com habilidades maravilhosas, muita inteligência, gostos interessantes, bom, sei lá, não vão gostar de ler histórias em quadrinhos. Ou muitas pessoas maravilhosas, sei lá, não vão gostar de andar de bicicleta. As pessoas têm gostos diferentes, isso tá tudo bem com isso. E é bom que a gente convive em comunidades que têm gostos distintos, né? Mas assim, acontece, né, que a gente vai interagir nisso, e a gente interage a partir de quem a gente é, e nossos gostos, nossas paixões fazem parte disso, né? E eu estava pensando, enquanto eu fazia o roteiro para esse vídeo, que algumas das conversas mais interessantes que eu já tive foi ouvindo gente falando de algo que eu não conhecia bem, de coisas que eu não conhecia, de coisas que eu não tinha ouvido falar. Às vezes eu trabalho em colégio, né, trabalho no Instituto Federal, às vezes um professor, por exemplo, de física, eu lembro às vezes um professor de física explicando algumas coisas da refração da luz que eu não conhecia. Cara, que bacana aquela conversa. Aí eu fazia umas perguntas, eu falei, cara, você pode ser meio maluco, mas o que é isso? Não sei o quê. Então, quanta conversa boa eu tive com gente que, claro, sabe de coisas e tem um interesse mais apaixonado por coisas que não estão, às vezes, no meu horizonte mais próximo, né? Pra vocês terem noção, eu lembrei, enquanto eu fazia o roteiro, de uma conversa que foi muito legal, que eu tive ali, devia ter uns 19, 20 anos, né? Eu fui numa cidade de interior e essa cidade se produzia muito frango, né? E eu fui conversar com um rapaz que trabalhava numa granja, acho que ele tinha uma pequena granja, a família tinha pequena granja, assim, e ele ficou me explicando o destino do esterco.
Cara, e era muito interessante, porque ele queria me explicar da galinha. Bom, da galinha se aproveitava tudo, inclusive o esterco, né? Tudo, né? Aí tinha um cara que trabalhava como esterqueiro, não sei o que, o cara ganhava bastante dinheiro. E eu fiquei pensando, né, cara, se eu tive uma conversa bacana sobre cocô de galinha, com quadrinho não é tão difícil assim, né? Mas olha só, né? Eu sei que, assim, não há muita regra, né? As relações humanas são distintas, a gente convive com pessoas muito diferentes. Mas se eu posso dar um conselho para você papear de quadrinhos com outras pessoas que não leem quadrinhos, é: não seja babaca, não seja chato, não seja o chato da conversa. E assim, há várias formas de ser o chato da conversa. Por exemplo, o chato da conversa é aquele que quer mostrar todo o conhecimento e como ele é superior diante dos pobres mortais que não leram, sei lá, o Watchmen, ou não leram aquela edição do Homem-Aranha onde o Chacal, sei lá, fez o clone da Gwen Stacy. Então, assim, às vezes eu reparo, e eu reparei muito isso em fila de cinema, tá? Pessoas conversando e algumas pessoas um pouco arrotando uma certa soberba, falando como se fosse superior ao outro, porque o outro não tinha aquele conhecimento. Esse tipo de postura mais afasta que aproxima. Eu sempre tive isso comigo. Gente, cara, essa é uma paixão que eu tenho, gastei tempo da minha vida lendo isso, que legal que eu conheço e é legal dividir, mas isso não é para estabelecer, não é para naquela relação eu estabelecer uma hierarquia e dizer: olha como eu sou melhor para você, eu li melhor que você, eu li tantas e tantas páginas. Gente, isso não faz sentido nenhum. Não seja esse babaca, assim, não seja esse babaca. Outra coisa, tratar como bobas as perguntas de quem, sei lá, às vezes a pessoa mistura o quadrinho com o cinema. A pessoa fala: mas o Capitão América não fez tal coisa, e aquilo foi no cinema, no quadrinho não é assim, e a pessoa se irrita, trata como bobo. Gente, isso pode é pequenez, né, cara? Assim, bom, a gente tá aqui para dividir um hobby. Você pode até explicar que no quadrinho é diferente. As pessoas inclusive gostam de perguntar isso. No quadrinho é assim, mas assim, tratar as pessoas, de novo, estabelecer que uma relação de superioridade é infantilidade, né? É uma infantilidade. Outra coisa que eu acho interessante também que bom fazer isso, né? Quem faz isso é o chato, né? É aquele que não tem outro assunto. A pessoa só quer falar disso, né? Gente, isso é mais comum do que se parece. O exemplo que eu vou dar agora não é um exemplo relacionado a quadrinho, relacionado a videogame muitos anos atrás. O rapaz que eu conheci, ele jogava muito The King of Fighters. E na época do Flipper, né? Talvez, bom, a maior parte das pessoas aqui que talvez estão me vendo não tenham jogado Flipper, mas você ia num lugar jogar, o cara só jogava The King of Fighters, ele só sabia falar de The King of Fighters. E um dia, ele estava de olho numa garota, ele queria chegar nela e ele não tinha assunto, né? Isso aconteceu, tá? Então ele se aproximou da menina e perguntou: e aí, você já jogou The King? Cara, o cara não sabia trocar de assunto. E às vezes, minha gente, essa é a definição de fanático, né? Um fanático é alguém que não quer e não consegue mudar de assunto. Então, não sejamos esse, né? Eu penso que a melhor forma de tratar quadrinhos com quem não lê quadrinhos é com naturalidade. É com naturalidade, assim, é como um assunto entre outros, né? A gente fala de política, a gente conversa sobre a nossa vida, a gente fala de futebol, a gente fala de cinema e fala de quadrinhos. Eu, vez por outra, cito quadrinho, uma história em quadrinho numa conversa. Isso sai naturalmente. Fala: cara, li isso num quadrinho uma vez, porque a gente está falando de outro assunto. Pô, li um quadrinho uma vez que falava sobre isso. E, bom, e a conversa flui, né, assim, assim. Isso, repara, eu não falo porque eu quero citar, mas porque, bom, quadrinho faz parte do meu cotidiano, estou sempre lendo quadrinho, né. E uma coisa que eu reparo, né, é que as pessoas, elas possuem interesse no assunto hoje. Cara, hoje é muito diferente, tá? Cara, quanta gente, às vezes no trabalho, às vezes um aluno, um colega, sei lá, eu participo da igreja católica, né? Um colega da igreja vem perguntar. Quanta gente não me pergunta sobre um personagem, por exemplo, quando sai um filme. Recentemente um amigo mandou mensagem no WhatsApp, né? Alessandro, me fala um pouco sobre os poderes da Miss Marvel. Como é que é essa personagem? Porque ele foi jogar o jogo agora, e a Miss Marvel, pelo visto, é a protagonista, e ele queria saber um pouco dela nos quadrinhos. Aí eu expliquei a relação dela com a Capitã Marvel. Cara, e foi uma conversa legal ali pelo WhatsApp, né? Outra vez alguém me pergunta, sei lá, como é que aquilo, se a origem é igual a dos quadrinhos, do filme.
Então, há interesse, né? E aí eu penso, minha gente, que é importante se mostrar aberto às outras pessoas. Isso está para muito além dos quadrinhos, tá? É importante se mostrar aberto, interessado, e não ser babaca é um bom começo para isso. Não ser o chato é um bom começo, né? E, inclusive, aqui eu estava lembrando de uma outra situação, esse negócio de não ser o chato, né? Uma vez eu fui, como eu falei, né, eu participo desse contexto da religião, eu fui dar uma palestra no encontro de jovens. Eu dou muita palestra, hoje, nesse contexto da pandemia nem tanto, né? Fiz algumas online, mas ia em encontro de jovens, em algumas cidades, assim, e dava muita palestra, né? Cheguei numa, né, que era um monte de gente, amigos meus que estavam organizando aquilo, gente que eu tinha muita intimidade. E aí cheguei lá, né, um dos rapazes que tocava violão, né, ele falou, cara, você tem que falar com a Viviane, assim, você tem que falar com a Viviane. Cara, ela vai gostar muito de você, ela tem vários interesses, né, assim, só que às vezes ela não consegue ninguém para conversar, e ela gosta muito de super-heróis, ela gosta muito da Marvel. E aí passou a palestra, nem lembrei tanto daquilo na hora, assim, né, passou a palestra, tô dando palestra, e depois, bom, veio um monte de gente conversar, né? Acabou a palestra, tava batendo papo assim, num sítio, lá de fora, batendo papo, e aí a Viviane chegou, tava lá a Viviane, né? Gente boa pra caramba a Viviane, hoje em dia eu tenho até contato com ela, com as irmãs, e aí tava lá, e aí esse colega, o Yuri, né? Ele falou assim, Alessandra, aqui é a Viviane, não sei o que lá, aí ele falou, ele que sabe tudo de quadrinho, não sei o que, e aí eu falei, pô, vamos trocar ideia, aí eu falei, pô, que legal que você gosta de super-heróis, não sei o que, me fala o que você leu, me fala o que você gosta de ler. Cara, a menina ficou muito sem graça. Ela ficou muito sem graça. Porque assim, eu queria saber o que ela gostava pra te puxar o papo, né? E aí ela ficou muito sem graça. Aí ela falou, cara, pensa o seguinte, cara. A primeira conversa, aí ela baixou, falou, você vai achar que eu sou poser. Eu fico, pô, achei aquilo muito estranho. Você vai achar que eu sou poser. Eu não li os quadrinhos ainda, só vi os filmes. Eu falei, cara, isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. E aí eu falei, cara, os filmes são muito legais. Aí a gente puxou o papo. Repara, ela viu os filmes, tinha interesse nos quadrinhos, não sabia direito como é que era o negócio, e bom, queria conhecer, né? E só eu fiquei imaginando como é que essa menina talvez seja tratada na internet, por exemplo, né? Talvez assim, aquela coisa da pessoa fazer questionário, talvez ela tenha lido minha pergunta desse jeito, né? Você gosta disso? Você já leu o Thor, não sei o que, tal número? Eu falei, cara, menina é gente boa, gosta do negócio, e eu fiquei pensando nisso, né? E nessa experiência, assim, eu falei pra ela, poser nada, cara, tem que, os filmes são legais pra caramba, eu gosto pra caramba também. Enfim, eu acho importante ser legal. Eu acho importante ser uma pessoa bacana com os outros. Tá? E aí é claro, né, que ao ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa legal, assim, a gente vai conversar sobre aquilo que a gente gosta. E vai ouvir as pessoas falando daquilo que elas gostam também. Uma dica, né? Os quadrinhos podem não ser o assunto direto da conversa. Às vezes a gente tem isso, né? Mas repara, às vezes a pessoa ela não liga para quadrinhos, ela não lê quadrinhos, ela tem gostos. Por exemplo, sei lá, ela pode se interessar, todo mundo se interessa por algum tema. Pensa que às vezes a pessoa gosta de filmes de terror, a gente pode apresentar um Dylan Dog para ela, por exemplo, um Dampir. Às vezes a pessoa gosta de Segunda Guerra, a gente pode falar de Maus. Assim. Eu sempre acho, assim, que isso é algo que eu carrego para mim, que é importante se interessar por aquilo que o outro fala. A gente realmente se interessa por aquilo que o outro fala, né? E aí, a partir de se interessar por aquilo que o outro fala, que a gente fala. E aí a conversa flui, né? Enfim, assim, né? Enfim, e no caso dos quadrinhos é a mesma coisa, assim, né? Repara, não é uma... acho que a gente perder isso é um pouco, né? Não é fazer um proselitismo para os quadrinhos, né? Como assim, eu quero converter e criar leitores. É claro que formar leitores é algo importante, né? Dar quadrinho de presente, mas é oferecer à pessoa uma experiência que às vezes ela não teve, né? E é legal, às vezes empresta um quadrinho aqui, empresta um quadrinho ali, mas pô, a gente não é ficar pensando assim sistematicamente, cara, como é que eu vou fazer minha namorada ler quadrinhos? Cara, não é bem isso, né? É lidar com naturalidade com a coisa. E bom, com a minha esposa, por exemplo, com isso, né? Ela não é uma leitora de quadrinhos contínua como eu, mas vez por outra ela está lendo alguma coisa. E normalmente é assim, né? Eu leio um negócio e falo, Carol, isso tem a tua cara. E aí ela vai lá, pega e lê. Bom, raramente, eu acho que, nos últimos anos aí, acho que desde que casou, né, um pouco antes de casamento, acho que eu nunca errei. Então, assim, ela fala, não, então confio. Então, repara, o negócio dela não é o quadrinho, o negócio dela é aquele tipo de história, né? Mas assim, não é pensar, cara, agora a Carol tem que ler quadrinho como eu leio. Não, gente, a gente é diferente. E isso que torna legal a relação. Isso que torna legal a relação é essa troca, né? E essa abertura ao outro, assim. É claro, minha gente, que a gente pode conver também que a pessoa não tem interesse nenhum.
tá tudo bem, né? Falemos de outra coisa, vida que segue, assim, né? Nem todas as pessoas, por exemplo, vou dizer uma coisa que foi muito importante para mim. Eu gastei quase 5 anos da minha vida na minha pesquisa de doutorado, estudando lá o Otávio de Faria, o autor que escreveu uma obra aí que tem tipo 6.000 páginas, que é a Tragédia Burguesa, um romance enorme ligado ao segmento mais católico ali do modernismo brasileiro. E aí, ficava lendo, cara, quantas pessoas do meu redor, sei lá, fora do ambiente acadêmico se interessavam pelo tema da minha pesquisa? Poucas, assim, né? Por isso que o pessoal perguntava, o que você pesquisa? E aí explicar, e ficava até um pouco sem graça, né? E aí explicava um pouquinho, mas beleza, mas era aquela conversa um pouco mais curta. Alguns não, mas cara, como é que é isso? Quem foi esse cara? Mas assim, gente que não tem interesse por aquilo. Vibrava, era meu amigo, contente por eu estar fazendo doutorado, mas bom, beleza, não é menos amigo por causa disso, né? Tá tudo bem. Bom, se eu for resumir, não seja chato e lide com os quadrinhos com naturalidade. Lide com os quadrinhos com naturalidade no contexto de um hobby, né? Que faz parte da tua vida, deve ser muito maior do que os próprios quadrinhos, né? Mais ou menos assim que eu penso. Enfim, espero que o papo tenha sido útil, né? Que o papo tenha sido útil, assim, de novo, né? Isso é um ponto de vista, é a maneira que eu vejo, é a maneira que eu vivo. Bom, bota aí nos comentários se você acha diferente, se é o que você acha. Bom, vai ser legal, acho que é um tema bacana da gente conversar. Mas é isso, minha gente, aquele jabá final que você já conhece, né? Curte, comenta, compartilha. O link da Amazon está na descrição do vídeo, está na descrição de todos os outros vídeos, está no primeiro comentário. Galera que acompanha o canal sabe que é esse link que ajuda a financiar o canal, né? Se for fazer uma compra através da Amazon, entrar através desse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar, né? É isso aí. Esse jabá é importante assim no final. Curte, comenta, compartilha, link da Amazon. Sessão de cartas do canal, quiser mandar um e-mail para cá, eu respondo vários e-mails aqui da galera em vídeo, né? Porque eu tenho o nome imortalizado aqui no Ministério dos Quadrinhos. Por fim, o Ministério dos Quadrinhos está com podcast no Spotify por enquanto, depois vai estar em outras plataformas, né? Que é a Voz dos HQs. O link está na descrição também. É um podcast que, por enquanto, replica conteúdo aqui do canal. Conteúdo um pouco mais antigo, né? Mas, assim, isso não quer dizer que é conteúdo velho, mal feito, não. Bom, são minhas resenhas, né? Às vezes a galera quer ouvir no trânsito, quer ouvir em outros espaços. Dá uma olhadinha lá, né? Tem gente que consome mais áudio do que vídeo. Então, é isso, né? Bom, já falei de sessão de cartas, falei do Spotify, falei de tudo. Vou parando, então, por aqui, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.